Você está assistindo os noticiários e não está entendendo nada. Você vê esse monte de notícias sobre o Meio Oriente e você não sabe como isso vai acabar. Você não sabe por que essas coisas estão acontecendo. Meus queridos, o que a gente recebe de bom, a gente deve compartilhar. E eu tenho recebido alguns vídeos muito especiais sobre a questão oriental e eu quero compartilhar com você. O vídeo tem um pouco de tempo, realmente, mas aqueles que estudam são abençoados, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos estão com os olhos fixos no papado, muitos estão com os olhos fixos nos Estados Unidos, mas eu quero falar para vocês algo revolucionário. Eu quero falar para vocês algo inovador, algo muito novo, que está fazendo uma grande diferença em minha vida. É a questão oriental. E vocês vão agora entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como a volta de Jesus está próxima, parando um pouco de olhar para a besta, evitando o risco de sermos bestificados, olhando agora para Cristo e olhando também para essa nova série de vídeos que você vai receber, então que você seja poderosamente abençoado. Mas faça um favor, antes de assistir, ora. Ora a Deus e diz assim: Senhor, me ensina. Senhor, eu preciso saber o que está acontecendo para que eu possa falar para os outros. Então, por favor, Senhor, eu vou assistir esse vídeo agora, mas me ensina. Seja o Senhor o meu professor. Você será grandemente abençoado. Você não estará mais cansado de olhar notícias sobre o decreto dominical, mas você entenderá que o decreto tem um papel na profecia. Mas agora, nesse momento, estão se desdobrando tremendos, portentosos sinais proféticos do outro lado do planeta. Assista e seja grandemente abençoado. Antes que você assista, por favor, entenda. Nós estamos numa grande missão, indo para a África e também depois para a Índia. Na África, pregação do Evangelho e ajuda a órfãos. Na Índia, pregação do Evangelho e ajuda aos leprosos. A Índia é o país número 1 em casos de leprosos no mundo. Nós estamos nessas missões e depois iremos para as outras missões. Você pode ajudar com sua doação de amor. O número está aqui na tela. Deus te abençoe muito. O sábado do Senhor está começando. Descansa nos braços do Pai e seja abençoado com esses conhecimentos esquecidos há tanto tempo e que nos dão agora um novo fôlego, um novo entendimento, uma nova perspectiva dentro de tudo o que está acontecendo. Seja muito abençoado sobre esse vídeo que nos narra sobre a questão oriental. Nos vemos em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ellen White nos adverte de que haverá novas teorias que terão uma grande quantidade das escrituras por trás, mas que serão falsas. É que o Armagedon é uma batalha literal que envolve os reis do leste e da Turquia. Então, o que vemos aqui é Wegener dizendo que o rei do norte é a Turquia, o mesmo que sustentou a justificação pela fé. Portanto, Louis Ware simplesmente mentiu. E, de repente, eu pensei, uau, eu estava enganado. Quando Deus nos dá uma profecia, é para que acreditemos pela fé que ela está chegando. Portanto, para acreditar que a Turquia e o Armagedon são uma guerra literal, é preciso fé e não rejeitar a fé. Eu não estou mostrando a vocês uma profecia inútil. Portanto, quando pegamos esse termo reis e o transformamos em um símbolo, estamos pegando o literal e criando um símbolo a partir do literal, e daí temos um ciclo que parece nunca ter fim.
Bem, esses rapazes são parte de um grupo ou um ministério chamado Bible Meds, e eles falam sobre a verdade presente e profecias e essas coisas. Se cada um de vocês puder, se apresente. Meu nome é Yuli Pierre Victor, eu sou Nicholas Linton e eu sou Carl Alex. Nós vamos estar fazendo algumas perguntas a eles, e a minha primeira pergunta é: o que os traz aqui? Como vocês acabaram vindo para cá? Por que estamos no palco agora? Bem, tudo começou quando nós nos reunimos em nossa igreja local em Massachusetts, onde, em nossas discussões, acabamos tendo uma paixão igual pelo que a Bíblia tinha a nos dizer. E eu me lembro que Early estava apresentando um determinado tópico na escola sabatina, justificação pela fé. E eu me lembro de estar sentado lá pensando, ele poderia ir mais fundo. E eu lembro de ter conversado com ele depois e discutido. No início, Carl e eu estávamos acostumados a estudar antes. E quando conhecemos Nick, pensamos, uau, mais um cara que ama a Bíblia. O Nick! E eu disse, isso é inédito. Por isso, nos conhecemos e começamos a discutir diferentes tópicos. E um dia, falamos sobre as trombetas. Foi aí que ele me disse, não, você está errado sobre as trombetas. E eu disse, como assim estou errado? E nós nos humilhamos e nos reunimos e passamos a estudar diariamente e a perceber que os novos pontos de vista não estavam 100% corretos, e então fomos aos pioneiros e dissemos, isso aqui é melhor do que os novos pontos de vista. E foi isso que nos levou a criarmos o canal Bible Meds. Nós começamos com a mensagem do santuário, e a partir daí, fomos para as profecias. Ok. Então, vocês mencionaram algo em sua jornada de estudo e foram as 7 trombetas. Agora, eu fiz uma pequena alusão a isso em minha apresentação e vocês poderiam explicar um pouco mais sobre essas trombetas? Então, a nova visão moderna sobre as trombetas, em vez de se concentrar em Roma, começa com Jerusalém e começa muito mais tarde. Portanto, não se encaixa na forma como os pioneiros costumavam entender as trombetas. Eu fui pesquisar e havia muitos livros, mas ninguém tinha um entendimento perfeito sobre as trombetas. E eu não conseguia entender o porquê. Mas eu acho que o Nick me desafiou porque ele havia estudado um pouco mais. Então, sempre me ensinaram, pelo menos, a visão dos pioneiros das 7 trombetas, que eram as 4 primeiras trombetas relacionadas às invasões bárbaras que atacavam Roma, e em seguida a 5ª e a 6ª trombetas que falavam sobre os muçulmanos, e especificamente a Turquia atacando o papado. E eu me lembro de me contarem essas coisas. E eu dizia, cara, eu odeio dar a notícia para vocês, mas vocês estão errados. Bastava dizer, vocês estão errados sobre isso. E eles davam 2 passos atrás e diziam, como assim? E eu dizia, tudo bem, vamos discutir sobre isso. Vamos, na verdade, estudar isso e ver por que isso é tão importante que continuemos com os pioneiros e como eles entendiam as 7 trombetas. E depois disso, você disse, vocês também precisam entender bem o contínuo. Como assim? O que é o contínuo? Eu disse, o santuário, o paganismo. Não pode ser as 2 coisas. Tem que ser um dos 2. E desde que estudamos o contínuo, eu disse, Nick, eu vou estudar por 2 ou 3 meses, como um bereano, e depois eu volto com você. E foi assim que nós nos aproximamos, porque podíamos compartilhar livremente, e para nós era tipo, se eu estiver errado, eu digo, estou errado, se ele estiver certo.
E foi assim que nós começamos. Mal sabíamos nós que foi isso que realmente estabeleceu a base para o nosso canal mais tarde. Porque à medida que nos aproximávamos, estudávamos e compartilhávamos, isso facilitou a transição para o nosso ministério. Quando estávamos fazendo as apresentações, porque nós nos reuníamos em grupo e compartilhávamos textos todos os dias, desafiando um ao outro, aquilo só nos consolidava. E foi assim que chegamos aqui, como você perguntou ao Early. Depois de estudar, percebemos que as primeiras 4 trombetas são a Roma pagã. Porque se você ler o livro de Apocalipse, ele vai especificamente em direção a Roma. É uma revelação de Jesus, mas vai atrás do último império. E a Roma pagã ainda não era religiosa. Deus usou algo parecido para ir atrás deles. Então ele usou os bárbaros. E mais tarde, após sua queda em 476, 3 chifres foram arrancados, temos a ascensão do sistema papal, e agora temos um novo poder entrando em cena, que são os muçulmanos indo atrás do papado. Então percebemos, uau, Deus está usando diferentes grupos para atacar o papado, e a pergunta que costumávamos fazer ao ler Daniel 11 era: eu não consigo ver os muçulmanos na estátua. Eu não vejo. O primeiro é a Babilônia, o segundo é a Medo-Pérsia, o terceiro é a Grécia e o quarto é a Roma. Onde você vê a Turquia? Onde você vê os bárbaros? Mas quando realmente estudamos o assunto, as 7 trombetas estão realmente lidando com o Império Romano. A punição que vemos na tela, os bárbaros realmente atacam a Roma pagã. E seus últimos 3 ais atacarão a Roma papal. Algo como eles. Quando eu digo algo como eles, se você olhar para o papado, eles são igreja e Estado. E o muçulmano é igreja e Estado. Algo como eles. Antes de continuar, só para todos os outros, quando vocês estudam Daniel 7, por exemplo, temos o leão, o urso, o leopardo, a besta terrível, e ela tem 10 chifres. Então, há um chifre pequeno, e esse chifre pequeno representa quem? O papado, certo? E o que esse chifre pequeno faz antes que ele consiga subir ao poder? Ele tem que arrancar 3 desses chifres, certo? Portanto, vocês veem esses bárbaros em Daniel 7. Nós só não pensamos nisso dessa forma, porque não estamos olhando com atenção suficiente. Mas esses 3 chifres arrancados são esses bárbaros que continuaram a saquear Roma para mantê-la sob controle. Mas então eles tiveram que puxar esses chifres para que o papado entrasse. Mas então não foi isso. E para acrescentar, como você disse, mesmo que os bárbaros ataquem a Roma pagã, eles caem. E o que estamos dizendo ao estudar a questão oriental, não estamos dizendo que a Turquia substituirá a profecia da estátua, onde eles anularão o sistema papal. Eles atacarão, mas chegarão ao seu fim. Portanto, Roma ainda permanece no fim, mas é um flagelo. Isso é um flagelo. Um dia sombrio e ameaçador havia chegado para a reforma. Não obstante, o Edito de Worms, declarando Lutero um fora da lei e proibindo o ensino ou as crenças em suas doutrinas. A tolerância religiosa havia prevalecido até então no Império. A providência de Deus havia mantido sob controle as forças que se opunham à verdade. E quem eram as forças que se opunham à verdade? O papado. Carlos V estava empenhado em esmagar a reforma. Mas muitas vezes, quando levantava a mão para atacar, era forçado a desviar o golpe. Repetidamente, a destruição imediata de todos os que ousavam se opor a Roma parecia inevitável.
Mas no momento crítico, os exércitos dos turcos apareciam na fronteira oriental, ou o rei da França, ou até mesmo o próprio Papa, com inveja da crescente grandeza do imperador, fazia guerra contra ele, e assim, em meio à luta e ao tumulto das nações, a reforma era deixada para se fortalecer e se estender. Portanto, vemos aqui no Grande Conflito, página 197, parágrafo 2, que a providência de Deus colocou em xeque as forças que se opunham à verdade. E quem ele usou para isso? Os turcos. Ele usou os turcos. Então isso ajudou a propagar o evangelho usando o Império Otomano Muçulmano contra o papado. Assim, Martinho Lutero teve liberdade de ação para o progresso do movimento protestante. E aqui diz que não teria havido protestantismo se não houvesse os turcos. Essa é uma afirmação e tanto. O que isso tem a ver com as três mensagens angélicas ou com as mensagens do primeiro e segundo anjos? Como isso tudo se encaixa? Bem, como isso levou a Turquia levou a reforma protestante como sendo a única razão pela qual eles puderam acontecer, o que vemos na mensagem do primeiro e segundo anjos é que houve uma profecia que fez com que o movimento do advento fosse com força. E lemos do grande movimento do segundo advento, escrito por John Loughborough. Esse símbolo profético de Apocalipse 10 apresenta o momento em que essa mensagem deve ser transmitida em alta voz e, finalmente, como quando um leão ruge. O momento em que, de acordo com essa profecia, a mensagem devia aumentar seu alto clamor é do final da sexta trombeta até o final do período profético que leva à purificação do santuário. Em outras palavras, até o fim dos 2.300 dias. As primeiras 4 trombetas tiveram seu cumprimento nas guerras dos godos, vândalos, hunos e etc., que dividiram a Roma Ocidental em 10 partes ou reinos. E em 1838, o Dr. Josiah Litch, da Filadélfia, Pensilvânia, tendo abraçado a verdade sobre a qual vocês têm falado nesses últimos dias, apresentada por Guilherme Miller, uniu-se ao trabalho de dar maior publicidade à mensagem e preparou artigos para impressões públicas sobre o assunto das 7 trombetas de Apocalipse. Ele assumiu a posição irrestrita de que a sexta trombeta deixaria de soar e o poder otomano cairia no dia 11 de agosto de 1840. E isso demonstraria ao mundo que um dia na profecia simbólica representa um ano de tempo literal. Portanto, o que estamos vendo aqui é que o palco agora está montado. Guilherme Miller pregando o princípio do dia-ano, no qual tínhamos 1798 acontecendo. Todas aquelas profecias acontecendo no passado, é muito fácil olhar para trás na história e depois estabelecer um princípio. Mas que tal olharmos para o futuro e estabelecermos esse princípio? Bem, lemos no próximo slide que os jornais públicos espalharam no exterior a afirmação que ele fez sobre o assunto. Agora, ouçam isso. Os clubes infiéis discutiram a questão em suas reuniões e disseram: aqui está um homem que se aventura em algo. E se esse assunto sair, como ele diz, estabelecerá sua afirmação sem dúvida de que um dia na profecia simboliza um ano. E que os 2.300 dias são tantos anos e que eles terminarão em 1844. Uau! As pessoas em todo o mundo estavam dizendo que se esse homem e sua profecia fossem cumpridos, então deve haver algum significado por trás dessa mensagem. Foi isso que impulsionou, foi isso que deu impulso. E para ilustrar isso, o que aconteceu depois que a sexta trombeta foi cumprida, porque lemos, isso foi mencionado pelo Mackenzie no artigo anterior, e lemos aqui para ilustrar
como, logo no final da sexta trombeta, a mensagem do advento começou a ser transmitida em alta voz. Em alta voz. Vou observar um caso que me foi relatado por um dos atores dessa mensagem. No ano de 1840, E.C. Williams, um grande fabricante de tendas e velas de Rochester, New York, aceitou a mensagem e convidou os pastores Miller e Himes para irem a Rochester e falarem às milhares de pessoas daquela cidade. Eles responderam que não tinham o dinheiro necessário para garantir um salão do tamanho suficiente para acomodar as pessoas. Vocês acham que isso impediria Deus de impulsionar esse movimento? Não, de forma alguma. Ele respondeu: eu tenho uma tenda circular de 36 metros de diâmetro. Eu a armarei, assentarei e cuidarei dela gratuitamente. Apenas venham e proclamem a mensagem. Eles vieram, ele me disse, e a tenda não comportou aqueles que vieram ouvir. Então eu emendei com mais 40 metros de lona, formando uma tenda de 48 por 36 metros. Essa tenda ficava lotada de pessoas diariamente e centenas delas se aglomeravam do lado de fora, todas ansiosas para ouvir a palavra. Então, por que isso estava acontecendo? Por que isso aconteceu? Foi porque a profecia de Josias Litch se tornou realidade. Todos estavam vendo e aceitando amplamente o que estava sendo declarado. Ela diz que, no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou amplo interesse. 2 anos antes de Josias Litch, um dos principais ministros que pregavam o segundo advento, publicou uma exposição de Apocalipse proclamando a queda do Império Otomano. De acordo com o cálculo, esse poder seria derrubado em 1840 depois de Cristo, em algum momento no mês de agosto. E apenas alguns dias antes de sua realização, ela escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacouses subisse ao trono com permissão dos turcos e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período. Terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar que seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isso, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Isso é Josias falando. E assim, no momento exato específico, a Turquia, por meio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim colocou-se sob o controle das nações cristãs. O evento cumpriu exatamente a predição. Quando se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus associados, e um impulso maravilhoso foi dado ao movimento do Advento. Homens de conhecimento e posição se uniram a Miller, tanto na pregação quanto na publicação de suas opiniões, e de 1840 a 44, a obra se expandiu rapidamente. Então aqui está Ellen White endossando isso e dizendo que foi isso que aconteceu e foi isso que iniciou o nosso movimento, foi isso que deu poder ao nosso movimento. Então, uma profecia que está sendo cumprida exatamente na data em que Josias Litch, com o princípio de Miller, se uniu. E para continuar, a importância das 3 mensagens angélicas, portanto, os 2 primeiros ainda estão ligados ao Império Otomano, a terceira mensagem angélica e o 4º anjo, tudo isso estará ligado aos turcos novamente. E quando olhamos pela primeira vez para tudo isso, dissemos, os turcos ainda são relevantes hoje? Sim. Todas essas coisas vamos entrar em maiores detalhes e é por isso que dissemos, ok, temos que estudar. E aqui
Vamos ler, a partir do Espírito de Profecia, as 3 mensagens angélicas e os turcos. No futuro, devemos enfrentar realidades severas, provações que testarão nossa lealdade a Deus e a sua verdade. As belas teorias que estão sendo apresentadas por alguns não nos ajudarão na hora da provação e da dificuldade. Devemos estudar as verdades da mensagem dos 3 anjos e acreditar e adorar um Deus que é capaz de nos conduzir através do tempo de angústia. Deus deseja que hajamos como homens e mulheres que têm a verdade. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas são apresentadas no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Esse livro não é um mistério. É uma mensagem para as igrejas facilmente compreendida por aqueles que têm ouvidos, dispostos a ouvir as instruções que Cristo veio nos dar por meio do seu servo João. Portanto, aqui não podemos nos firmar, na verdade, em muitas teorias. Temos que nos firmar nas mensagens dos 3 anjos, de acordo com o que estava na plataforma e o que foi pregado naquela época. E eu não sei se alguém aqui realmente entende o que exatamente é a questão oriental, sempre que a dizemos. Não. E eu já esperava por isso, mas temos 2 definições que temos nos slides. Uma delas é da britânica. É um problema diplomático apresentado nos séculos XIX e XX pela desintegração do Império Otomano, centrado na disputa pelo controle dos antigos territórios otomanos. Qualquer mudança internacional nos domínios turcos causava tensão entre as potências europeias, cada uma delas temendo que uma das outras pudesse tirar proveito da desordem política para aumentar sua própria influência. Portanto, à medida que o Império Otomano perdia poder, a preocupação dos países europeus era a seguinte: se eles perdessem completamente seu território, então quem assumiria o controle? E isso criava tensão, portanto, o plano era: vamos mantê-los onde estão. Portanto, isso sempre foi uma questão: o que faremos com seus territórios se eles se afastarem completamente? E também temos uma definição do livro Leituras da Bíblia para o Círculo Doméstico, para aqueles que não sabem, que é onde você encontraria todas as doutrinas para a Igreja Adventista. Tipo, sempre que eles fizessem uma campanha, eles teriam estudos bíblicos individuais. Esse era o livro deles, esse era o objetivo deles. Então, se você precisasse saber qualquer coisa sobre onde estávamos como igreja, as doutrinas, você iria para esse livro e encontrava todas as informações que precisava. Então, isso está mostrando a posição da igreja. É a expulsão da Turquia da Europa e a extensão final do Império Turco, com o mundo abraçando os eventos que se seguiram. Foi descrito de outra forma como a expulsão do turco para a Ásia e eles lutam por seu território. Então essa era a posição da igreja. Não apenas de Uriah Smith, não apenas de uma pessoa, era a igreja como um todo que acreditava nisso. Eu tenho uma pergunta. Temos falado sobre isso nesse fim de semana. Como devemos interpretar essa ideia de Daniel 11, Apocalipse 9, essa questão oriental? Isso é literal ou espiritual? Vamos ler essa citação do grande conflito para responder. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou figura seja empregado. Se os homens aceitassem a Bíblia simplesmente como se lê, se não houvesse falsos mestres para enganar e confundir suas mentes, uma obra seria realizada que alegraria os anjos e que traria para o rebanho de Cristo milhares e milhares que agora estão pensando em erro. Portanto, o capítulo 11 do livro de Daniel foi considerado um capítulo literal pelos pioneiros. E foi assim que eles o estudaram. Foi assim que eles o trataram desde o verso 1 até o 45. E deixe-me enfatizar que foram todos os pioneiros que o consideraram literalmente.
cada um deles o considerou como uma interpretação literal. E é por isso que, quando eu quis verificar pela primeira vez, eu me baseei em Jack White. E ele disse, há uma linha de profecia histórica no capítulo 11, onde os símbolos são jogados fora. E isso é muito importante para entender, como você notará, para poder chegar à verdade de Daniel 11, a menos que você descarte qualquer simbolismo e o tome como uma história literal. E pensamos, uau, nós colocamos símbolos em Daniel 11 quando não havia nenhum. Agora, e quanto à terra gloriosa? Porque quando estamos falando de Daniel 11 e nos aproximamos do fim, ele está falando sobre a terra gloriosa. E as pessoas podem dizer, oh, você acha que Israel então vai literalmente desempenhar um papel ou como tudo isso funciona? Eu sei que na igreja, toda vez que falamos sobre Israel, temos medo de cair no arrebatamento, todas essas coisas, porque também não acreditamos no terceiro templo. Mas as pessoas não querem associar Israel, a terra gloriosa, com Daniel 11. E quando fizemos algumas pesquisas nos escritos dos pioneiros, eles tinham um entendimento claro da terra gloriosa literal. A primeira vez que eu estudei, eles diziam, é América, porque era estéril, não havia nada no início, nada de lei dominical, essa é a terra gloriosa. Mas quando olhamos para a literatura dos pioneiros, percebemos que, isso é literal. É por isso que, se lermos Daniel 9, verso 2, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos em que a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, e ele cumpriria 70 anos na desolação de Jerusalém. Portanto, aqui vemos que, desde o cativeiro, Daniel está vendo Jerusalém como um lugar desolado. Mas ainda é gloriosa? É a pergunta. E o versículo 16 dará a resposta. E eu quero mencionar como está Jerusalém agora. Não está desolada também? A resposta seria sim, ela também está desolada agora. Mas veja como Daniel interpreta uma Jerusalém desolada no próximo verso. Ó Senhor, de acordo com toda a tua justiça, eu te peço que a tua ira e o teu furor se desviem da tua cidade, Jerusalém, o teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram um opróbrio para todos os que estão ao nosso redor. Ela ainda é santa. Ainda é santa. Ainda é importante para Deus. Portanto, eu só gostaria de acrescentar algo e peço desculpas se vocês já falaram sobre isso. Mas eu gostaria que todos se voltassem para Daniel 11 por um momento. Me desculpem, eu estou me desviando aqui. Então, se formos para Daniel 11, e novamente, há muitas coisas sobre as quais se fala em Daniel 11, mas eu quero enfatizar algo, porque aqui vemos em Daniel 9, essa cidade, Jerusalém, o teu santo monte, certo? Quando Jesus voltar, certo? Quando ele voltar pela terceira vez, então, depois dos 1000 anos de ele descer, onde seus pés tocarão primeiro? O Monte das Oliveiras. Esse é o Monte das Oliveiras literal ou é o espiritual? Literal, certo? Portanto, você ainda deve ser capaz de descrever o que são esses locais, e não há outros termos na Bíblia para essa área, porque esse era o Monte Santo, essa era a terra gloriosa, era para onde Abraão devia ir, certo? Essa era a terra prometida, e deve permanecer assim, mesmo depois do milênio. A Nova Jerusalém vai descer e ficar no mesmo lugar
onde Jerusalém está agora. E essa não é uma localização espiritual, é uma localização literal, a Terra Gloriosa. Então, eu quero que, agora que o seu dedo está em Daniel 11, vamos para Daniel 7. E eu só quero enfatizar esse entendimento literal aqui, porque, como Carl disse, os pioneiros entenderam que Daniel 11 era literal. Então, por quê? Bem, podemos responder a isso muito rapidamente. Daniel 7, versos 16 e 17. E eu me aproximei de um dos que estavam ali e perguntei a verdade sobre tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, quando o anjo dá a Daniel a interpretação, isso também é conhecido como o quê? A verdade. Então, os símbolos são a verdade ou a interpretação é a verdade? Interpretação, ok? Então ele diz no próximo verso, essas grandes bestas que são para o quê? Reis que se levantarão da terra. Então ele diz, eu vou lhe mostrar a verdade, eu vou lhe mostrar a interpretação. E isso é que é reis, é o contexto literal do símbolo besta. Faz sentido? Isso é básico em Daniel 7, certo? Portanto, a besta é um símbolo, reis agora se torna um significado literal, certo? Portanto, a definição de reis é a interpretação literal, ou também conhecida como a verdade. Vamos voltar ao verso 2 de Daniel 11. E não tem problema se vocês repetirem isso, porque é bom praticar. Então, Daniel 11, verso 2. Digam amém quando estiverem lá. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia. Isso é simbólico ou é literal? Ele diz, eu vou lhe mostrar a verdade, então eu vou lhe mostrar a interpretação. Eu não estou mostrando uma profecia qualquer. Então, quando pegamos esse termo reis e o transformamos em um símbolo, estamos pegando o literal e criando um símbolo a partir do literal. Agora temos esse ciclo que nunca vai acabar e causa confusão. Portanto, não podemos misturar símbolos com o literal. Quando o anjo diz, eu vou lhe mostrar a verdade, qual é o símbolo que ele está interpretando? A última visão que vemos é Daniel 8, do carneiro e do bode. E o carneiro representa quem? Medo-Pérsia. E é exatamente aí que ele começa, em Daniel 11, verso 2. Ele diz, eu lhe mostrarei a verdade, ainda há 3 reis na Pérsia. Portanto, o termo reis, que é literal, portanto, até o final de Daniel 11, a palavra reis é um rei literal, não um símbolo ou um rei espiritual. Portanto, agora isso leva à próxima pergunta, que é, como sabemos, quem é o rei do norte ou o rei do sul em Daniel 11? Esse é praticamente o maior princípio que você pode entender sempre que se trata de quem é o rei do norte e quem é o rei do sul. Porque, como acabamos de ler, ele estava falando sobre os reis da Pérsia no início. Já foi mencionado o rei do norte ou o rei do sul nesses versos? Não. Portanto, não podemos simplesmente aplicar rei do norte e rei do sul a esses versos. Temos que entender como está escrito. Portanto, sempre que chegamos ao rei grego em Daniel 11, e no verso 4, lemos, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Portanto, do que se trata? Isso está falando, no verso anterior, fala-se de um rei poderoso, Alexandre o Grande. Ele morreu e seu império foi dividido em seus 4 generais, que foram para os 4 pontos da bússola, norte, sul, leste e oeste. E quando você olha para onde os reinos se dividiram e quem ocupou o território, temos o reino Ptolomaico no Egito, temos o rei
Lisímaco, o rei do norte, o reino Seleucida, reinando o leste, e depois havia Cassandro, que estava no oeste. Mas por que só são mencionados os reis do norte e o do sul? Você pode estar dizendo, eu pensava que fossem 4 pontos cardeais. Pela história, sabemos que Seleuco conquistou Lisímaco e Cassandro. Mas o importante é que Seleuco conquistou o território de Lisímaco. Lisímaco era o rei original do norte. Portanto, quem quer que tenha ocupado aquele território deve ser o rei do norte. E eu quero ler essa citação de Daniel e Apocalipse. Se eu puder, por um segundo, é que a razão pela qual Daniel 11 está falando sobre isso é porque é a interpretação e a verdade de Daniel 8. Eu só vou ler Daniel 8, verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Portanto, aqui temos essa divisão em forma de símbolo, e depois temos a divisão literal em Daniel 11. Surpreendente. Então, lendo em Daniel e Apocalipse, quando o Império de Alexandre foi dividido, as diferentes porções foram colocadas em direção aos 4 ventos do céu, oeste, norte, leste e sul. Essas divisões, é claro, devem ser contadas do ponto de vista da Palestina ou Israel. Israel literal, a terra natal do profeta. A divisão do império que ficava a oeste da Palestina constituiria, portanto, o reino do oeste. A que ficava ao norte, o reino do norte. A que ficava a leste, o reino do leste. E a que ficava ao sul, o reino do sul. As divisões do reino de Alexandre, em relação à Palestina, estavam situadas da seguinte forma. Cassandro tinha a Grécia e os países adjacentes que ficavam a oeste. Lisímaco tinha a Trácia, que incluía a Ásia Menor e os países situados no Helesponto e no Bósforo, que ficavam ao norte da Palestina. Seleucida tinha a Síria e a Babilônia, que ficavam principalmente a leste, e Ptolomeu tinha o Egito e os países vizinhos, que ficavam ao sul. E o norte seria a terra da Turquia nos dias atuais. Esse é o território sobre o qual se fala atualmente. Portanto, quando vemos na Bíblia, e isso é só uma dica, se você vir a Ásia Menor e essas áreas, isso é a Turquia atual. Por isso, em todos os lugares onde se vê isso na Bíblia e no Apocalipse, porque aparece nos primeiros capítulos do Apocalipse, está falando da Turquia. Isso é só uma amostra, agora você tem que ler. Eu tenho outra pergunta, porque a visão predominante no momento não é essa. Não sei se vocês sabiam disso. A opinião predominante é a de um senhor chamado Louis Ware. Então, por que não devemos adotar a opinião de Ware sobre isso, uma vez que é a opinião predominante? Eu li uma série de livros de Louis Ware. Eu costumava ser um estudante defensor do que ele escrevia, e eu achava que o que ele estava dizendo era a verdade. Por isso, eu tenho essa posição única em que eu costumava ensinar isso. Mas agora eu estou ensinando uma coisa diferente. E o que é espantoso é que, depois de ver a ascensão dos turcos e comparar o que eu li de Louis Ware, eu pensei, eu devo ter sido enganado. Porque, claramente, há algo que falta no que ele está escrevendo. E eu só quero ler algumas destas citações da verdade sobre a senhora White, Uriah Smith e o Rei do Norte. Essa foi praticamente a sua repreensão sobre as pessoas que aderiram a Uriah Smith. Deixe-me ler algumas dessas coisas. Temos que escolher entre o ensino do espírito de profecia sobre o conflito final e estar revestidos da armadura da justiça de Cristo,
ou aceitar a apresentação de Uriah Smith sobre o conflito final e deixar de entender plenamente os ensinamentos da justiça pela fé. Portanto, essa é uma afirmação bastante confusa. É uma afirmação e tanto, porque o que ele está dizendo é que se aceitarmos esse ponto de vista, estamos praticamente nos alinhando com Uriah Smith na sua rejeição da justiça pela fé e a Ellen White, o que nem sequer é correto, porque temos testemunho de Uriah Smith se convertendo e aderindo ao que a senhora White lhe repreendeu com relação a esta mensagem. Portanto, não se liguem nisso, mas vamos continuar, porque fica cada vez melhor. O mais maravilhoso ensinamento de que o nosso Senhor Jesus Cristo está preciosamente próximo dos cristãos em suas lutas contra os poderes das trevas, dando-lhe vitória agora e no conflito final, está escondido daqueles que acreditam que a Turquia é o rei do norte e que o Armagedon se refere a uma guerra militar. Essas afirmações são muito diretas. E se alguém estiver lendo isso, vai pensar, uau, não queremos ser apanhados em algo que nos esconde a verdade. E se nós ensinamos isso, nós estamos sendo escondidos da verdade. Agora, ele está dando alguns, eu não sei se vocês chamariam isso saltos espirituais literários para chegar a essa conclusão, mas, novamente, ele está insinuando que se você acredita nisso, você não acredita na justiça pela fé, você não acredita em tudo isso. E esse é um argumento muito forte. Então, continuando, Uriah Smith, tendo mudado sua visão do rei do norte de Roma para a Turquia em 1871, foi confirmado em sua nova crença na época da crise de 1888 sobre o tema da justiça pela fé. Sua crença, obviamente, não lhe deu o discernimento espiritual e a força para discernir e receber a mensagem que o Senhor enviou ao seu povo naquela época. A interpretação mundana que ele adotou o cegaria para a plena importância da mensagem da justiça pela fé e fomentaria o espírito de orgulho humano e teimosia que ele manifestou durante aqueles tempos de provação. Compreendendo agora um pouco melhor a história no que respeita aos pioneiros, eu não quero dizer que Uriah Smith tenha tido sempre razão, porque ele é humano. Somos todos humanos, estamos crescendo, mas fazer essa afirmação de que isso foi direto por ter esse ponto de vista, essa é a razão pela qual ele não aceitou a mensagem da justiça pela fé. Ao manter esse ponto de vista, essa é uma declaração maravilhosa para fazer. E uma declaração grosseira para fazer na melhor das hipóteses. E sim, preparem-se porque só vai melhorar. O espírito de profecia significativamente em Testemunhos a Ministros, páginas 465 a 468, eu juntei a verdadeira interpretação. A aplicação não militar ou espiritual da descrição do revelador sobre o conflito final em Apocalipse 16:14. E eu paro por um segundo. Eu só quero enfatizar que estivemos lendo onde Ellen White diz que não devemos espiritualizar e que devemos usar literalmente o texto óbvio. E essas são as regras de Miller. E ela disse que se dermos as 3 mensagens angélicas, temos que usar as regras de Miller. E ele está literalmente usando o texto que fomos advertidos a atacar. E ele está usando isso como se fosse grande coisa. Só para ressaltar. Com a rebelião manifestada em conexão com a apresentação do ensino da justificação pela fé em 1888 e a mesma rebelião para repeti-lo no tempo do alto clamor. E ouçam isso. E o presente escritor, que é Louis Weir, baseou seu julgamento em muitos dados. Então, quantos dados ele tinha? Muitos dados. Ele é firmemente da opinião de que a oposição à mensagem da justiça pela fé a ser proclamada no alto clamor virá daqueles que se recusaram a aceitar a verdade a respeito do conflito final, conforme ensinado no espírito de profecia, ou seja, uma batalha na qual cada alma deve ser totalmente entregue a Deus
e mantida pelo poder divino, ou formar uma aliança com Satanás contra o céu e unir-se à batalha contra o governante do universo. Eles seguirão obstinadamente os ensinamentos de Ryan Smith sobre a Turquia ser o Reino do Norte e o Armagedon ser uma batalha entre as nações, e se prepararão para o quê? Resistir à propagação da verdadeira luz e se oporão à obra, conforme declarada pelo Espírito de Profecia. Declaração forte, continuando. Sua apresentação de que a Turquia é o Rei do Norte, em Daniel 11, e de que o Armagedon se refere a uma batalha militar na Palestina, faz parte do sistema de interpretação promovido pelos jesuítas, a falsificação dos ensinamentos do Espírito de Profecia sobre o conflito final. Se isso não o assusta, eu não sei o que o assustaria. Esse é o tipo de acusação que Louis Wears está usando contra a mensagem, porque, na verdade, ele está tentando invocar que você está se tornando jesuíta ao aceitar que a Turquia tenha algo a ver com o Rei do Norte. Essa é uma declaração bastante severa. E eu quero que todos vocês se concentrem nela, pois estamos prestes a falar sobre isso. Aqueles que defendem esse ponto de vista rejeitam a mensagem da justiça pela fé. Aqueles que defendem esse ponto de vista. Essa é uma afirmação verdadeira que Louis Wears está fazendo? Não. Vamos descobrir isso, e vamos descobrir isso rapidamente. Portanto, e mais uma vez, eu espero que ao longo desta campal estejamos realmente mostrando que você precisa fazer muitas perguntas. Isso é verdade? Essa afirmação é verdadeira? Eu mesmo li isso nos escritos dos pioneiros. Eu mesmo li o verdadeiro alto clamor da meia-noite. Eu li isso, eu li aquilo. Ou estou apenas ouvindo isso, até mesmo de nós aqui do palco? Você precisa estudar por si mesmo. Você precisa ser um vigia por si mesmo. E é interessante que você tenha dito isso, porque todos nós tivemos que fazer essas perguntas. E é por isso que continuamos pesquisando. O que ele está dizendo é verdade? E você continua lendo, continua pesquisando e percebe que não está de acordo com o que ele está dizendo. E essas são as citações que tentaremos apresentar. E, novamente, o que Louis Wears está dizendo é que essa é a opinião de Ryan Smith. É essa a verdade, e isso o leva a rejeitar a justiça pela fé. Isso é um grande ciclo. E agora veremos o que Jones Waggoner tem, a mesma opinião de Ryan Smith. E quem são Jones e Waggoner? Os proponentes da mensagem de 1888, Justiça pela Fé. Foi assim que nos conhecemos. É sobre a justiça pela fé que estou ensinando essa mensagem. E queríamos ter certeza de que está tudo bem. Isso quer dizer que Jones e Waggoner acreditam que o Rei do Norte é o papado. E quando fizemos nossa pesquisa, não era verdade. Então ficamos um pouco chocados. E deixe-me ler o que Waggoner está dizendo. O próprio turco entende que será expulso da Europa e que então o Messias virá. A única coisa certa neste mundo é o cumprimento da profecia. Ela já foi cumprida e será. Os eventos que se seguirão à remoção da capital turca para Jerusalém são narrados em Apocalipse 16. A Batalha do Armagedon é um deles. Continuando. Novamente, o cenário dos conflitos se tornará a terra da Palestina. É aqui que a batalha dos últimos dias, do Armagedon, será travada. E mais de um profeta descreveu a reunião da nação para o conflito final aqui. E nela o rei do norte chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Então, o que vemos aqui? O Waggoner diz que o rei do norte é a Turquia, o mesmo que defendeu a justiça pela fé. Então, Louis Wears simplesmente mentiu. E ele disse que fez isso com muitas informações.
certo? Muitos dados, muitos dados. Se ele procurasse o Wagner, que promoveu a justiça pela fé, veria que isso não era bem a verdade. Portanto, quando você não lê, você simplesmente aceita esses estadistas como, ok, vou ficar longe da Turquia porque não quero rejeitar 1888, a luz do quarto anjo. Portanto, ele está enganando as pessoas quando chegamos a essa declaração. E Jones agora. Vamos dar uma olhada em Jones. Quais são as escrituras que se relacionam com a Turquia nessa época? Os últimos versos de Daniel 11 se referem à Turquia, que tem o rei do norte, com o centro em Constantinopla, e ocupa em descendência direta o lugar do rei original do norte, na divisão do Império de Alexandre o Grande, o que Nick acabou de dizer. Como no quarto verso em diante, ele plantará o tabernáculo de seu palácio entre os mares e o glorioso Monte Santo. Contudo, ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Continuando. Em resposta a essa pergunta, há uma coisa que certamente está clara, que o Espírito de Deus está dizendo aos homens e ao mundo que as últimas pragas, a preparação do caminho do rei do Oriente e a reunião dos reis da guerra mundial e a batalha mundial do Armagedon são o significado final e o único ponto culminante da questão oriental. Essa é a afirmação correta, que o ponto final e o único ponto culminante da questão oriental é que o Armagedon é uma batalha literal envolvendo os reis do Oriente e Turquia. Essa é uma afirmação e tanto. Então, isso seria suficiente para vocês verem que rejeitarão a justiça pela fé se aceitarem essa mensagem? Não, absolutamente. É o oposto. É o oposto porque, por muito tempo, pareceu improvável que a Turquia fosse se envolver na batalha do Armagedon. Essa enorme guerra mundial é o que ele está dizendo. É necessária a justiça pela fé. É preciso ter fé para agir de acordo com essa afirmação, que essa é de fato a questão oriental. E também para dizer às pessoas que quando Deus nos dá uma profecia, é para acreditarmos pela fé que ela está chegando. Porque muitas vezes você pode não ver o que está acontecendo ao seu redor. Está apontando para isso, portanto, você precisa desse elemento de fé. Portanto, para acreditar que a Turquia e o Armagedon são uma guerra literal, é preciso ter fé. Não se trata de rejeitar a fé, porque na época, por um bom tempo, a Turquia não acontecia nada com a Turquia. E nós ainda vamos abordar tudo isso, mas a Turquia tornou-se bastante secular e deixou de lado a religião, pelo menos a religião muçulmana. Portanto, se você estivesse vivendo naquela época e olhasse para a Bíblia e para o que os pioneiros acreditavam, ficaria tentando dizer, bem, eles estavam errados. Mas é por isso que Deus nos dá a profecia. É que, apesar do que está acontecendo ao seu redor, isso vai acontecer. Habacuque 2. Agora, eu quero só fazer uma comparação, porque quando a Igreja Adventista começou a dizer que haveria uma lei dominical e que tirariam as suas liberdades e que você não poderia comprar ou vender, todas essas coisas, agora, para nós, olhando para os eventos mundiais e vendo o projeto 2025 e todas essas coisas, parece lógico, parece que isso é uma possibilidade. Naquela época, se você ler os pioneiros, eles estavam proclamando, sabemos que isso não faz sentido, sabemos que parece que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eles estavam muito próximos da época em que vieram da Europa.
para fugir da perseguição religiosa. Então, eles estavam dizendo que, se você ler em Daniel e Apocalipse de Ryan Smith, todos eles estavam proclamando: entendemos que não faz sentido que isso possa acontecer, que parece que ninguém gostaria de fazer isso, mas se a Bíblia diz, isso vai acontecer. E temos que ter a mesma fé para repetir o mesmo tipo de coisa. E a questão oriental não nega nenhuma das outras profecias que são comumente ensinadas. Esse é um sinal adicional que estamos proclamando. A menos que você esteja espiritualizando outros lugares, isso afetará isso. E uma das coisas que eu descobri recentemente foi que a nossa igreja é muito boa em profetizar e pregar sobre a existência de uma lei dominical nacional. Bem, os pioneiros daquela época tinham um termo interessante que chamavam de questão ocidental. A questão ocidental. Então, isso engloba o mundo inteiro? Não. O que está faltando? Não ainda. É a questão ocidental. Mas o que está faltando? A questão oriental. Portanto, temos leste e oeste abrangendo, como se os pecados estão distantes, como o leste do oeste. Ou seja, é abrangente. Portanto, a mesma coisa, essa lei dominical nacional e o que estamos falando sobre a questão oriental. Essa é a totalidade da imagem que Deus está tentando compartilhar conosco. E vemos nas notícias de agora que as pessoas estão perguntando o que está acontecendo no Oriente Médio. Iêmen, Israel, Palestina, Gaza, Líbano, tudo acontecendo e dizem: nós só temos interesse na lei dominical. A Turquia acaba de dizer, e eu não sei se vocês viram nas notícias, mas agora está se tornando público que a Turquia está querendo retomar Jerusalém e Israel. E isso está se tornando uma questão de vanguarda. Portanto, estamos literalmente vendo exatamente o que a Bíblia dizia e o que todos os pioneiros diziam e que nós rejeitávamos se concretizando nesse momento. E quando olhamos para a Turquia, pensamos: não os vejo atacando ou tendo poder. E quando olhamos para as notícias, percebemos que na OTAN, a Turquia é a número 2 em armas. Tipo, Turquia, logo depois da América? Aí pensamos: então a Bíblia está se tornando verdadeira. Algo está prestes a acontecer. E talvez sejamos pegos de surpresa. Então, foi fácil para vocês fazer essa transição? Não. A resposta curta é não. Mas eu aprendi há algum tempo que quando Deus te mostra algo, é melhor você aceitar. Então, uma das coisas foi o suficiente para Jones Wagner. Teria sido um testemunho suficiente para eu pensar: tudo bem. Bem, eu estou seguro com a minha justiça pela fé e essa interpretação da Turquia. Isso teria sido suficiente? Bem, se continuarmos, quem é esse cara? Robert Wieland. O cara que promoveu a justificação pela fé e a mensagem de que nós rejeitamos essa mensagem como igreja naquela época. Ele foi a pessoa que ficou sozinho ao dizer que a igreja rejeitou isso. Ele ficou sozinho nisso. E ele era um grande defensor da justificação pela fé. E vejam o que ele diz sobre Daniel 11. Isso é do seu livro O Evangelho em Daniel. O Evangelho em Daniel. Verso 40. E no tempo do fim, o rei do sul o empurrará, o rei do norte virá contra ele como um redemoinho, com carros e cavaleiros e com muitos navios, e ele entrará nas terras e as inundará e passará. Lembramos que o anjo falou várias vezes a Daniel no início deste capítulo sobre o rei do norte e o rei do sul. Esses são os dois principais assuntos dessa profecia. Eles são os poderes que figuraram nas partes norte e sul do que foi originalmente o império de Alexandre o Grande. Portanto, assim como falamos anteriormente em relação à separação da Grécia,
Esse é o padrão simples de identidade que aparentemente Deus escolheu. Evidentemente, a razão pela qual o Senhor é tão cuidadoso ao se deter em detalhes sobre essas obscuras guerras e contra-conquistas dos reis do norte e do sul é para estabelecer a nossa fé para além de qualquer dúvida no cumprimento da parte final dessa profecia. O Egito permaneceu como o rei do sul durante toda essa história. E, no poder islâmico, ocupou por centenas de anos o território que antes era do rei do norte. Parece não haver nenhuma razão dada na profecia para supormos que o anjo agora quer que Daniel entenda os reis do norte e do sul de outra forma. De outra forma, temos que continuar com a nossa interpretação literal. O que foi dado no início deve ser retido até o fim. E espere até chegarmos ao próximo capítulo. Até agora, a profecia desse capítulo tem sido muito direta, nunca simbólica. O quê? Nunca simbólica. Com o entendimento de que o anjo está continuando com a mesma linguagem clara usada nos versos 1 a 39, ele descreve um levante entre as nações no exato momento do fim, que foi identificado como 1798. Reverentes e conscienciosos estudantes da Bíblia, na época e logo depois, quando puderam ver os eventos em retrospecto, tinham algumas convicções sobre o que isso poderia significar. Tal guerra aconteceu naquele mesmo ano. Napoleão considerou que os egípcios haviam cometido ultrajes contra a França e entrou em guerra contra eles. Com poder superior, ameaçando conquistar o Egito, ele provocou o sultão da Turquia a lutar ao lado dos egípcios. E em 2 de setembro de 1798, o sultão declarou guerra contra a França. Os ingleses se juntaram aos turcos e, com as frotas combinadas de muitos navios, forçaram Napoleão a recuar pela primeira vez em sua carreira. Esses acontecimentos, bem conhecidos e o que era a história atual, fortaleceram as convicções dos estudantes da Bíblia de que o tempo do fim havia de fato começado. E ele era um defensor de quê? Da justificação pela fé. Claramente, o que Louis Ware estava dizendo não era verdade. E isso me pegou de surpresa. Eu achava que era uma pessoa em quem eu podia confiar. Mas aqui estou eu olhando para a nossa história, vendo como os pioneiros foram conduzidos. E de repente eu pensei, uau! Eu fui enganado, eu fui iludido. Mas graças a Deus, voltamos ao que os pioneiros estavam dizendo. E quando o Mackenzie fez seu estudo sobre Louis Ware na Amazing Discoveries, por que o Mackenzie atacou Louis Ware? E eu não entendi até chegarmos a Daniel 11. Era isso que ele estava tentando dizer, a espiritualização desses textos. E foi aí que tivemos que cavar fundo para nos convencer. E quando nos convencemos, pensamos, cara, eu tenho esse livro em casa. Pensando que essa era a interpretação correta. E tivemos que deixá-los de lado para voltar ao fundamento. E temos mais uma. Essa é de Ellen White, falando de A.D. Daniels, que também aceitou a mensagem da justificação pela fé. E ela diz, sentimos que devemos agradecer a Deus e louvá-lo por esse grande número de pessoas ter tido a chance de ouvir a verdade por si mesmas. O Dr. Caro está falando agora às 5 da tarde sobre a questão da saúde. O pastor Daniels falará essa noite sobre a questão oriental. Que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar o coração a fazer o quê? Para tornar a verdade clara. Ela chama a questão oriental de verdade. Portanto,
Novamente, estamos vendo que o que Louis Ware está dizendo não está de acordo com o que vemos na história, com o que vemos nos escritos dos nossos pioneiros da igreja. Eu tenho uma pergunta. A questão da saúde é verdadeira? Vocês acham que a questão sobre saúde é verdadeira? Então, se isso é verdade, pelo contexto, a questão oriental também não seria verdade? Provavelmente, sim. E ela mencionou o Espírito Santo. Ela não mencionaria o Espírito Santo se isso não fosse verdade. Então, quando eu li essa citação de Ellen White, e a verdade clara, e lembro de Gabriel dizendo, essa é a verdade, eu pensei, talvez eu esteja indo contra a verdade. E eu não quero ir contra a verdade. E é por isso que estamos fazendo isso, porque descobrimos que essa é toda a verdade. Queremos entregar isso para que aconteça o que aconteceu. O alto clamor, a chuva serôdia. É isso que queremos. Queremos que Jesus venha rápido. Mas se não estivermos divulgando a verdade, ele nunca virá. Então, Mackenzie, você perguntou se essa teria sido uma transição fácil. Eu quero ler uma última citação. Temos muito a desaprender e muito a aprender. Alguns de nós teve tempo para obter a verdade e avançar passo a passo. E cada passo que demos nos deu força para dar o próximo. Mas agora o tempo está quase acabando. E o que nós aprendemos durante anos, eles terão que aprender em poucos meses. Eles também terão muito a desaprender e muito a aprender novamente. Essa citação se aplica muito a nós agora, desde o ano passado. Sentimos como se estivéssemos tentando recuperar o atraso e temos todas essas coisas que estamos lendo, estudando e tentando entender, mas adoramos isso porque Deus é misericordioso. Embora não estivéssemos, na verdade, antes, a sua misericórdia está nos dando tempo para estudar. E eu o louvo por isso, porque eu não sou nada, mas Ele vê valor em mim. Aqueles que não quiserem receber a marca da besta e sua imagem, quando o decreto for publicado, devem tomar a decisão agora de dizer, não aceitaremos a instituição da besta. Isso se encontra em Primeiros Escritos, página 67. Então, temos meses para aprender o verdadeiro clamor da meia-noite, a verdadeira plataforma. E é por isso que estamos passando. E é aí que pensamos, não podemos guardar esses ensinamentos para nós mesmos. É por isso que o colocamos primeiro na Bíblia. E é por isso que pensamos, uau, eu realmente achava que as pessoas que eram mornas, que elas estivessem erradas. E eu me toquei, eu estou errado, por causa da espiritualização que está acontecendo agora na igreja. E esse é um engano muito sutil, pois é revestido de verdade presente, na justificação pela fé, e em todas essas coisas. E Ellen White é citada, e a Bíblia é citada. Ellen White nos adverte que haverá novas teorias que terão uma massa de escrituras por trás delas. Mas elas serão falsas. E para que possamos saber o que é verdadeiro e o que é falso, temos que voltar à plataforma. Temos que voltar aos fundamentos e compará-los. Isso se constrói sobre a plataforma ou precisa remover a plataforma para construir uma nova estrutura? Porque se quisermos iniciar um novo movimento, vamos em frente, mas não chamemos de adventistas do sétimo dia. Se você quer ser adventista do sétimo dia, precisa construir sobre a plataforma que já foi colocada. E eu estava pensando sobre a ressurreição especial. E eu pensei, e se os pioneiros se levantassem e os 144 mil tivessem uma interpretação totalmente diferente, então, como vocês conseguiram isso no tempo de angústia? Como vocês saíram no Armagedon? Foi espiritual. Isso mudou quando você morreu. Então agora você não estaria realmente em harmonia com os pioneiros e com o que eles nos deram. E o que você disse é muito importante porque sempre dizemos que Jesus poderia ter vindo logo após 1844. Se isso fosse um erro, então ele teria vindo
para um povo em trevas e eles não poderiam ter sido selados, porque devemos ser selados, o que é um assentamento na verdade. E Ellen White diz que o selamento começou naqueles dias. Portanto, se o selamento começou, eles devem ter tido a verdade para iniciar o selamento. Portanto, se vamos ser selados, precisamos ser selados sob a mesma mensagem. E uma das coisas que eu gostaria de mencionar é a experiência que eu tenho sempre que leio os escritos dos pioneiros, porque eu já li muita coisa. Você deveria ver a pilha de livros que eu já li. É muita coisa. É muita coisa. E a diferença que eu vejo é que eu experimento sempre que leio os escritos dos pioneiros é que, na maioria das vezes, eles estavam unidos nas mensagens, em todos os aspectos das mensagens. Na maioria das vezes, eles eram unidos. E o que eu não vejo hoje é esse mesmo tipo de unidade. É isso que está faltando. Porque está tudo bem. Você pode ter uma ideia, ele pode ter outra, e o próximo ter outra ideia. Está tudo bem. Mas isso é ecumenismo. Isso não é correto. Deixe a verdade clara. Precisamos do testemunho correto. Agora, isso nos leva a outra conversa que em breve nós vamos abordar. Trata-se de um documentário em que a Amazing Discoveries está trabalhando chamado O Dia do Juízo. E esse é um documentário que nós começamos, eu diria, começamos a trabalhar nele há cerca de 9 meses. Algo próximo a isso, de qualquer forma. E o objetivo era reviver a nossa história e passar pela experiência da nossa história passada. Porque, sim, foram feitos alguns filmes sobre o assunto, foram feitos alguns documentários, algumas pessoas falando sobre isso, mas há coisas que vamos trazer à tona como parte da nossa história e que levaram a essas mensagens sobre as quais ninguém falou. Literalmente, ninguém falou a respeito. E isso se deve ao fato de as pessoas não estarem lendo a história real e o que aconteceu. Portanto, estávamos trabalhando nisso e, na verdade, como eu fui apresentado a esses rapazes, foi... Bem, eles assistiram ao vídeo O Erguimento da Turquia e depois eles fizeram um vídeo falando sobre isso e alguém me enviou o vídeo dizendo: "Ei, esses caras estão falando sobre você." Então eu vi o vídeo e disse: "Nós temos que entrar em contato com esses caras." Então começamos a conversar e os convidamos para nos ajudar com esse projeto chamado Dia do Juízo. E esse é um grande projeto no qual estamos nos esforçando muito. E ele vai esclarecer a história da Adventista pela primeira vez em 180 anos. Portanto, orem por esse projeto, porque é um projeto importante que estamos tentando realizar. E estamos tentando devolver essa experiência às pessoas para realmente mostrar como esse movimento foi iniciado. Vamos encerrar com uma oração. Nosso Pai Celestial, nós lhe agradecemos agora e o louvamos por ser tão misericordioso que estendeu nosso tempo aqui. E não estamos mais no tempo porque o Senhor está esperando pacientemente para conseguir um povo para transmitir a mensagem do alto clamor. Senhor, nós o louvamos porque é um cumprimento do fato de que o quarto anjo está vindo e que a chuva serôdia será dada a essas doutrinas da verdade. O fato de estarmos falando sobre isso hoje com todas as pessoas que estão aqui. Senhor, pedimos que nos dê o coração de um estudioso, de um buscador de crescimento constante. Senhor, faça com que façamos parte dos 144 mil. Ajuda-nos a nos esforçar para fazer parte desse grupo, para que possamos ser contados como eles e vê-los chegar nas nuvens, dando-nos a tua redenção. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.